Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o Tom e como eu havia falado no vídeo anterior, aconteceu. O Alexandre de Moraes com o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula resolveram dobrar a aposta em relação às redes sociais e às Big Techs, não é? O Alexandre de Moraes enviou ordens para o X e para a Meta se pronunciarem em 10 dias em relação a informações do Alan dos Santos. Então a Meta e o X têm 10 dias para se manifestarem em relação a informações do Alan dos Santos. Então, dessa forma, o Alexandre de Moraes, junto com o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula, estão desafiando o governo Trump diretamente, o Trump e o Elon Musk, através de ordens ilegais, Já que o Donald Trump, quando assumiu os Estados Unidos, ele deixou bem claro para as Big Techs não receberem ordens ilegais ao redor do mundo. E o pior, se a cada dia o X ou a Meta não passarem informações sobre o Alan dos Santos, serão multados em R$100 mil por dia. Você acha que isso vai dar certo? Você acha que o Donald Trump vai aceitar esta situação? O Elon Musk, os dois homens mais poderosos do mundo? E com certeza você pode amanhecer sem as principais redes sociais dentro de um período de 10 a 15 dias, não é? Você pode amanhecer sem o YouTube, sem o Facebook, sem o Instagram, sem o WhatsApp, sem o Google, sem o X. Principalmente você que é criador de conteúdo, você que é influenciador digital, você que é blogueiro e todos nós que somos usuários das redes sociais, não é? O Elon Musk e o Donald Trump com certeza não vão gostar nem um pouco dessa ideia do Alexandre de Moraes e do governo Lula, que dobraram a aposta e desafiaram os Estados Unidos. Até porque o Alan dos Santos é um cidadão brasileiro, mas está exilado nos Estados Unidos. Então, portanto, ele não está sob a jurisdição do governo brasileiro, e sim sob a jurisdição e a proteção do governo americano. Aí, mais uma vez, o Alexandre de Moraes, com o governo Lula, eles invadem a soberania americana. Tem tudo para dar errado, Tem, mas principalmente para nós, usuários de internet e vocês que vivem da internet, Grandes canais no YouTube, grandes empresas que hoje você tem dentro do YouTube, dentro da Meta, dentro do próprio X, Grandes podcasts aí vão todos desaparecer. Porque você fala, então você está exagerando, você está falando bobagem, você está falando mentira. Não, eu estou falando uma realidade. Porque quando acontecer o apagão digital, quando estivermos no mais absoluto escuridão digital, o que vai acontecer é o seguinte: as Big Techs, elas não vão prestar essas informações que o Alexandre de Moraes e que o governo Lula estão pedindo ao X e à Meta, porque são ordens ilegais. Então, provavelmente, elas não vão acatar essas ordens e serão sancionadas com multas diárias e o que vai acontecer? Será sancionada pelo Alexandre de Moraes multas pesadas e provavelmente elas não vão aceitar essas multas. Aí todo mundo fica achando, mas é problema de soberania, o cara pegou no pé do Alan dos Santos, ele quer a cabeça do Alan dos Santos. Não, isso é de caso pensado do Alexandre de Moraes com o governo Lula. É de caso pensado, a intenção deles é expulsar, é banir, é tirar do Brasil as redes sociais para se manterem eternamente no poder. Isso daí é um projeto de poder, é um plano de poder para que eles se mantenham no poder de forma eterna e não tenha outra pessoa para governar o Brasil. Vamos virar uma China, vamos virar uma Cuba, uma Venezuela e teremos definitivamente um governo ditatorial
no Brasil. Dobrando a aposta, eles estão procurando confusão com os Estados Unidos, com o governo americano e com gente grande, né? Porque o crime organizado também usa as redes sociais. Todos nós usamos redes sociais para os nossos trabalhos, para os nossos negócios, para falar com nossos familiares, para cuidar da nossa vida. Agora imagine um dia você acorda e isso pode acontecer. E provavelmente é o que vai acontecer. E aí o que vai acontecer? Seremos jogados na mão da China, né? Qual o Google da China? Qual o Facebook da China? Qual o Instagram da China? Com certeza não sabemos se tem, se é que tem, porque a China é extremamente fechada, todo o sistema dela é extremamente fechado, as redes sociais deles são fechadas, a internet são fechadas, não é? Inclusive até na China você não pode nem falar outro idioma que não seja o idioma chinês ou o dialeto deles, o mandarim, você não pode falar. Então vamos cair na mão da China, como já estamos na mão da China, né, com a energia, com o Porto de Santos, Porto de Paranaguá e por aí vai. E mais os 37 acordos que foram assinados com a China recentemente. Então fiquemos todos atentos, você, principalmente você que vive das redes sociais, você youtuber, você criador de conteúdo, você influenciador digital, você blogueiro e todos nós que precisamos da internet para viver e sobreviver hoje, não é? Quantas pessoas saíram da pobreza, quantas pessoas saíram da miséria, quantas pessoas hoje têm uma vida confortável por causa da internet, a nova geração que nasceu com a internet aí, nasceu com TikTok, nasceu com Instagram, nasceu com YouTube, estão enriquecendo cedo, né? Mudando de vida cedo, mudando a vida dos seus familiares cedo. E o governo Lula, junto com o Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes, eles querem acabar com isso. Eles querem nos deixar na mais absoluta escuridão digital. Simplesmente porque eles querem informações do Alan dos Santos, não é? Qual o interesse do Alan dos Santos, do Supremo Tribunal Federal e do Lula no Alan dos Santos? Simplesmente um pretexto para banir, para expulsar as redes sociais do Brasil. Veja aí o vídeo em que o Alexandre de Moraes ele faz esse pedido ao X e à Meta sobre informações do Alan dos Santos. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que as empresas Meta e X entreguem dados de contas do blogueiro Alan dos Santos. As duas plataformas têm prazo de 10 dias para informar à Polícia Federal dados das contas de Alan dos Santos nas redes sociais Instagram e X entre junho de 2004 e fevereiro deste ano. Em caso de descumprimento, as empresas sofrerão multa diária de R$100 mil. Moraes atendeu solicitação da Polícia Federal, que investiga fake news contra a jornalista Juliana Dalpiva. No ano passado, Alan dos Santos publicou mensagens falsas atribuídas à jornalista, em que ela citaria um suposto plano do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. As contas estão fora do ar por determinação do ministro. Alan dos Santos mora nos Estados Unidos desde 2021. Ele é considerado foragido por ser alvo de um pedido de extradição e prisão preventiva assinado por Moraes. Ele dificilmente será extraditado porque a Justiça dos Estados Unidos não considera as postagens feitas por ele como criminosas. Pois é, pessoal, vocês viram aí o vídeo, né, o Supremo Tribunal Federal junto com a Polícia Federal e o Lula pedindo informações sobre o Alan dos Santos, que está exilado nos Estados Unidos. Então, portanto, essas ordens são ilegais, provavelmente as Big Techs não irão, né, atender essa ordem, né, porque serão ordens ilegais, eles serão punidos nos Estados Unidos e a partir daí tudo pode acontecer. Poderemos ficar na mais absoluta escuridão, poderemos ficar sem nossas redes sociais. Isso não é uma luta de direita, não é uma luta de esquerda, não é uma luta política, é uma luta de todos nós. E pense bem, você pode amanhecer
sem as redes sociais e sem a receita, né? Sem a grana das redes sociais, sem o que as redes sociais pagam para você, certo? Então, o que vai acontecer é que as redes sociais irão embora do Brasil. E isso não é só o interesse do Alexandre de Moraes e do Lula. É um consórcio. Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, Lula e a mídia, a velha mídia, né? As TVs, as rádios, os jornais impressos, que perderam esta fatia milionária do mercado publicitário, eu ainda diria um mercado bilionário do mercado publicitário que migrou para as redes sociais. Então, sem sombra de dúvidas, né, é um consórcio e todos estão unidos. Tanto que o Lula fala, a mídia repete. O que o Alexandre de Moraes fala, a mídia repete com um sorriso no rosto, como se aquilo fosse normal. Hoje nós temos jornalistas exilados, temos juiz exilado, temos deputado federal, o deputado federal mais votado do Brasil está exilado hoje, temos presos políticos, temos gente preso porque escreveu com batom numa estátua em Brasília, perdeu o mané. Então esta é a democracia em que vivemos hoje, que eu chamo de democradura. Isso não é democracia, isso é uma democradura. E de repente podemos amanhecer sem as redes sociais. Pense bem nisso, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, acione o sininho das notificações para receber informações todas as vezes que eu postar um vídeo novo, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, tchau, tchau.